Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. E conforme prometido, eu tô aqui para falar sobre a nossa viagem para o Vale do Loire, agora que a gente já voltou, com calma, com clareza, né? Depois que tudo aconteceu, vendo realmente o que que deu certo, como é que foi nosso roteiro, o que que eu fiz de certo mesmo que deu certo, o que que deu errado, o que que eu teria feito diferente. Conforme eu prometi, quando a gente ainda estava lá no Vale do Loire, eu disse que ia fazer um vídeo ainda, porque estava tudo, né, acontecendo na hora. Depois, né, com calma, para ajudar quem quiser planejar uma viagem para o Vale do Loire, estou aqui para ajudar. Porque, sim, essa viagem do Vale do Loire foi uma viagem bem diferente de todas as viagens que eu já fiz. Primeiro porque a gente foi de carro. Bom, se você acompanha aqui o canal, você sabe que a gente mora aqui na Suíça. Então, da Suíça para a França, né, é um país vizinho. Não é distante. Mas o Vale do Loire fica no centro da França, né? Assim, ao sul de Paris, ao norte, assim, bem mais para o norte, assim, do sul da França, mas ainda é região central. Para quem não sabe, o Loire é um rio na região central da França, um rio bem importante, e foi lá que muitos nobres e reis construíram seus castelos há muitos anos atrás. Alguns castelos datam de mais de 1000 anos atrás. Então, né, obviamente tem toda uma história, os castelos foram expandidos, se desenvolvendo. Então, muitos deles hoje são museus. Tem mais de 300 castelos no Vale do Loire. É assim, uma região que dá para você assim passar meses conhecendo, se você quiser conhecer todos os castelos. Então, como é que planeja uma viagem para o Vale do Loire? Aqui no YouTube, em blogs de viagem, tem vários vídeos e artigos já falando como planejar uma viagem para o Vale do Loire. Mas eu achei que seria legal ainda gravar um vídeo falando sobre a minha experiência. Porque, primeiro que a gente foi de carro, né? Nem todo mundo que vem pra cá faz de carro, termina, sei lá, comprando um passeio ou vai para os castelos mais populares, mais famosos e tal. Eu queria falar da minha experiência, como é que eu organizei a minha viagem. Então, sim, obviamente eu queria ver os principais castelos, né? Os castelos mais famosos, como o maior castelo, que é o Castelo de Chambord, que saiu no vídeo passado. Os castelos mais populares, aqueles castelos em torno da história do fim da vida de Leonardo da Vinci, onde ele morou, onde tinha o seu ateliê, a amizade do Leonardo da Vinci com o rei François I, toda aquela coisa que a gente viu lá no Castelo de Amboise. Então tem tudo tem uma história, né? Então assim, como priorizar, né? E principalmente para quem tem pouco tempo. Na verdade, foram 6 dias, foram 5 noites e fomos de carro. Então eu fui dirigindo no carro, foi eu, mamãe, o Ed e o Simba. Ainda teve esse porém, né? Esse a mais na nossa viagem com o Simba. Aliás, gerou muitas questões também. Vocês que viram a gente viajando com o Simba, até lá no Instagram também gerou muitas perguntas. Se você ainda não me segue no Instagram, @elaeamericana_liana. Muita gente perguntando por que que eu tava levando o Simba, né? Não tinha ninguém para ficar com o Simba, não sei o quê. E sim, gente, não era isso. Na verdade, a gente queria levar o Simba, né? Assim, muitas viagens que a gente faz de avião realmente não dá para levar o Simba. Mas essa por que não levar o Simba, né? Dava para levar o Simba, a gente ia de carro, procurei hospedagens que podia, que aceitavam cachorro, né? É toda hospedagem que aceita cachorro, normalmente o hotel que aceita cachorro, você tem que pagar, às vezes, uma taxa a mais por causa da limpeza extra no quarto. O Simba, ele assim, é bem comportado, ele faz só as necessidades dele fora de casa mesmo, não era nem por questão de xixi e cocô no quarto, não, mas mais por higiene mesmo, pelo e tal. E ele também nem sobe na cama, nem nada. Mas era mais, enfim, são regras dos hotéis, então, né, eu procurei hotéis que aceitam, porque nem todo hotel aceita. E isso é uma coisa também que eu tive que ver. Outra coisa foi questão de estacionamento. É uma coisa que, né, normalmente quando eu viajo de avião, eu não alugo carro, não viajo normalmente de carro, então não preciso me preocupar com estacionamento. Dessa vez foi uma coisa que eu tive que me preocupar com estacionamento. Então, sim, perguntar em hotéis, nos hotéis, né, nos lugares que a gente ia ficar hospedado, se tinha estacionamento incluso, se não tinha, onde era o estacionamento mais próximo, se tinha, o hotel tinha alguma parceria com algum estacionamento garagem para deixar o carro num estacionamento mais seguro.
Então, né, nem sempre o hotel tem estacionamento. Então, assim, rapidamente foram essas duas coisas, assim, né, de cara, assim, diferente que eu tive que me preocupar. Por outro lado, tem as vantagens também, né? Assim, foi uma coisa a mais que eu tive que me preocupar de colocar, assim, na programação da viagem. Mas, em compensação, o Simba estava com a gente em todas as viagens, em todos os passeios, né? Foi super legal, assim, a primeira viagem, assim, o dia inteiro com o Simba. Ele se comportou super bem, não latiu nenhuma única vez. E sobre o estacionamento também deu super certo. Às vezes o hotel tinha estacionamento, mas também quando não tinha, ele recomendava um estacionamento próximo. De uma vez estava até já incluso na estadia o pagamento do estacionamento, às vezes você tem que pagar a mais. E fora isso, eu acho que foi só, assim, a principal coisa que eu tive que ver era, primeiro, quais eram os castelos que a gente queria visitar, né? Assim, ao longo do Rio Loire, o Rio Loire é um rio bem comprido e são mais de 300 castelos, né? Então não é uma região, assim, pequena, né? Você tem que ver, você não vai colocar no seu roteiro primeiro um castelo lá numa cidade e outro castelo a 120 quilômetros de distância, né? Você tem que colocar os castelos primeiro, no primeiro dia que você vai visitar os castelos próximos. Então, o que que tem naquela região próximo daquele principal castelo que você quer visitar? Quais são os outros castelos que possivelmente, né, seriam interessantes para visitar. E aí, a gente também não ficou hospedado só num lugar, a gente teve, na verdade, 4 hospedagens, né, porque primeiro eram 3 noites, 4 noites só, mas 2 em um hotel e 2, cada uma em 2 noites, cada noite em um hotel diferente. Mas a gente resolveu antecipar a viagem, porque a gente viu que na chegada da Suíça para a França de carro, a gente ia passar perto de uma cidade chamada Orleans, que é a cidade de Joana d'Arc, né? A cidade histórica de Joana d'Arc. A gente achou que a gente poderia antecipar a viagem, eu tirei mais um dia livre e a gente foi de carro, paramos. Foi bom que, né, a gente não precisou fazer 8 horas de viagem. A gente parou antes e fizemos um pit stop em Orleans primeiro, que era bem no começo mesmo do Vale do Loire. Ainda não é Vale do Loire, é início da região Loire, mas assim, lá ainda não tem castelos, assim. Orleans é uma cidade mesmo, bem movimentada, assim, até um pouco internacional. Não tanto turístico, talvez o centro, assim, é um pouco turístico, mas assim, fora o centro, não é uma cidade muito turística. O Vale do Loire passa mesmo pela cidade, mas assim, a gente não foi lá para visitar castelos, a gente foi só realmente por causa da história da Joana d'Arc, para ver a casa da Joana d'Arc. E passamos uma noite em Orleans e depois fomos em direção já para o primeiro castelo que a gente queria ver. E nossa primeira hospedagem, que foi num castelo, foi o castelo de Rochecotte, que fica na cidade de Saint-Patrice. Isso aí é um ponto ainda em questão que eu não faria de novo, assim, eu digo. Assim, eu queria a experiência de ficar hospedada num hotel, porque, né, Vale do Loire, tem tudo a ver com castelos. Então, tem vários castelos para você ficar hospedado e tal. E outra coisa também é porque era meu aniversário, então eu queria uma experiência, assim, diferente, né? Então, escolhemos o Château de Rochecotte por causa que era um castelo que tinha, né, uma vista bonita, assim, e era mais ou menos próximo dos primeiros castelos que a gente queria visitar. Mas não era muito próximo, não. A cidade de Saint-Patrice, onde ele fica, é uma cidade, assim, que não tem nada. É longe, é perto, eles falam que é perto de uma área vinícola, que você pode degustar vinhos, não sei o quê. A gente com o Edio não ia degustar vinhos, né? Então, assim, não era do nosso interesse. E, e o hotel era lindíssimo, assim, maravilhoso e tudo, né? Tem a piscina, vocês viram aí um pouco do que eu mostrei no primeiro vídeo. Depois, né, que a gente saiu de Orleans e tal, mas era assim, tipo, 50, 70 quilômetros, assim, próximo da área que a gente queria ficar. A gente tinha que dar uma volta danada, assim, de carro, para poder chegar na próxima ponte, né, para atravessar o Rio Loire, porque os castelos que a gente queria visitar eram do outro lado do rio. Então tem que ver isso também. Às vezes é próximo, né, mas tem um rio no meio, então você tem que dirigir até a próxima ponte para poder chegar na hospedagem. Então, foi, na verdade, isso que aconteceu. Então, assim, era um pouco isolado, mas a gente só tinha 2 dias lá. Então, assim, foi bom, foi tranquilo, mas de outra vez eu ficaria numa coisa mais central, assim. Primeiro, o principal de tudo era para economizar tempo, porque a gente não tinha muito tempo para visitar muita coisa. No final, eram 10 castelos que a gente visitou, acho que a gente tinha 12 para visitar. Então, ficaram faltando 2. Mas o principal que a gente queria visitar, a gente visitou. Mas assim, sempre na pressão do tempo. E outra coisa também, como a gente estava com o Simba terminou meio que atrasando, assim, a viagem da gente. Porque mesmo sendo, assim, permitido
cachorro nos castelos e tudo, nos jardins, né, assim, dentro dos castelos, ou ele é permitido no colo, o que não é nada prático, né, porque um cachorro, ficar carregando um cachorro durante 1 hora de visita no museu, um cachorro de 10, 11 quilos é complicado. Ou então, às vezes, nem é permitido, né? Nem é permitido, o cachorro só pode ficar lá do lado de fora. O único castelo que a gente visitou, que o Simba realmente pôde entrar, foi o Castelo do C, foi o Castelo da Bela Adormecida, que apareceu aqui no segundo vídeo de visita aos castelos. Foi o único, assim. Pode ser que tenha outros castelos que o cachorro possa entrar, mas dos que tinha no nosso roteiro, esse foi o único. Isso não foi uma coisa assim que eu pesquisei, né? Assim, se o cachorro podia entrar dentro do museu mesmo. Porque primeiro eu imaginei que a gente, ok, podia se revezar, que eu podia levar ele no colo, ou eu podia prender ele fora, assim, como quando a gente vai no supermercado, o Simba também não pode entrar no supermercado. Então a gente, às vezes, deixa ele preso, assim, do lado de fora. Mas não senti muita segurança em deixar ele preso do lado de fora, na frente dos castelos, porque as distâncias são muito grandes. Assim, da entrada onde ele ficaria preso até a gente entrar. E outra coisa, tinha muita gente, né? Muito turista. E então, muita gente, né? Passando, andando assim. Eu acho que era um ambiente, assim, tranquilo, que ele ficaria preso tranquilo, assim, esperando a gente. Então, não deixamos ele preso, assim, na frente, esperando a gente nenhuma vez. Ou a gente se revezou, eu e mamãe, como vocês viram aí já nos outros vídeos, ou a gente se revezou segurando, esperando do lado de fora. Uma vez eu fui com o Ed entrar, a mamãe ficou com o Simba do lado de fora esperando, depois eu voltei, fiquei com o Simba e mamãe foi de novo com o Ed. E nessa, né, várias vezes o Ed visitou 2 vezes vários castelos. Mas ele adorou, enfim. Mas com isso, né, a gente terminou perdendo muito tempo. Então, se a gente não tivesse com o Simba, a gente teria economizado, sim, bastante tempo. Mas é isso, assim, o principal é a questão do tempo, ver como você vai priorizar o tempo e a questão das distâncias. Mas vamos lá, os nossos roteiros, né? A gente ficou primeiro no Château de Rochecotte, que era na cidade de Saint-Patrice, para a gente visitar primeiro o Castelo de Villandry, que era o que a gente, na verdade, foi o primeiro que a gente, na verdade, só visitou do lado de fora. E eu sei, né, quem já foi lá e visitou ele dentro, eu sei que dentro também ele é lindíssimo e tudo, mas não entramos. No Castelo de Villandry, você tem que pagar para entrar nos jardins e pagar mais para entrar no castelo, se quiser entrar no castelo. Como a gente só entrou, só visitou os jardins, a gente pagou só o bilhete dos jardins e o Simba também pôde entrar com a gente. Mas a gente gastou muito tempo, a gente gastou mais, acho que umas 2 horas e meia ali naqueles jardins que são enormes, lindíssimos. Era nossa primeira visita, né? Nosso primeiro castelo que a gente estava indo. Então, assim, a gente estava muito deslumbrado, assim, com tudo, lindo demais, assim. Então, a gente passou muito tempo ali. E então, o Castelo de Villandry é um dos principais, assim, é um dos must, né? Tem que visitar. Vai pro Vale do Loire, não visitar Villandry, não. Tem que ir. Então, eu coloquei no nosso roteiro, mas, né, só fomos visitar os jardins. Então, ó, eu tô olhando aqui o roteiro, o Castelo de Villandry ficava a 20 minutos, a 20 quilômetros do hotel que a gente estava. Então, assim, não é perto, né? Assim, precisa de pelo menos uns 20 minutos, 30 minutos para chegar lá, né? Até todo mundo chegar no carro. Depois de chegar no carro tem estacionamento, aí tem que ver se paga estacionamento, tem que andar, comprar bilhete, não sei o quê. Então, assim, não é, né, rapidinho, chega e vai, não é assim tão rápido, né? E todo mundo quer ir no banheiro, e o Simba também tem que ir no banheiro. Então, depois do Castelo de Villandry, a gente foi até o Azay-le-Rideau, que é na cidade de Azay-le-Rideau, que é na saída, foi na saída do Castelo de Villandry, e esse a gente foi dentro também, né? Porque, assim, os jardins não era, assim, necessariamente um ponto interessante, um ponto turístico a visitar. Era um bilhete diferenciado, assim, castelo e jardins. Esse não era, assim, né? Ninguém vai para lá só para ver os jardins. Então, para visitar realmente o interior. E depois a gente colocou, encaixei ainda o Château des Ilettes, porque ficava só a 2 quilômetros do Castelo Azay-le-Rideau. Mas esse Castelo de Islete, ele é assim, é um castelo privado, né? Ele é de família privada, eu falei aqui na visita quando eu mostrei. E ele não tem, assim, muita história, assim, história de reis e tudo que moraram lá. E o castelo já tá bem mexido, assim, dentro tem até um banheiro que foi super reformado, tava lá super chique e tudo. E é aquele castelo que a família vai no inverno pra lá e eles abrem no verão pra visita.
Então, assim, não é assim um castelo historicamente conhecido, nem interessante assim para visitar. A gente só foi porque ficava 2 quilômetros de Azele-Rideau, porque em todo lugar que eu pesquisei, todo mundo falava isso, fica muito perto. Então, assim, era meio que uma grande chance perdida se, né, deixasse passar, porque era tão perto, assim, porque nenhum castelo é assim tão perto um do outro. Então fomos. Mas assim, dá pra deixar passar, sabe? Assim, daria pra botar outro. Mas foi o nosso último castelo do dia também, então se a gente fosse dirigir ainda, sei lá, meia hora pra chegar em outro castelo, acho que talvez não fosse dar pra conhecer, porque também os castelos fecham cedo, né? Isso também é um ponto que eu falei também em um dos vídeos, acho que no último vídeo eu falei bastante. Quando ir no Vale do Luar? Por quê, minha gente? O Vale do Luar é uma região, né, lindíssima para você explorar bastante, assim, as distâncias não são, né, muito curtas e você tem que andar muito dentro do castelo mesmo, né, assim, nos jardins e tudo. Então você imagina combinar essas andanças todas com chuva, com lama, com escuridão, com frio, sabe? É difícil de combinar, né? Então vamos combinar que no verão, primavera, eu acho que já deve ser uma boa época. Primavera, verão é a melhor época para ir, né? Porque você tem bastante luz de sol, então assim, até 9, 9h30 da noite ainda estava claro lá, amanhecia super cedo, né? O que era mais fácil também de fazer a gente começar a iniciar nosso dia. E mais dias de sol, né? Não tava chovendo, a gente pegou dias maravilhosos, maravilhosos. Só no último dia de tarde realmente foi para expulsar a gente, senão a gente teria esticado até o último castelo, que não deu tempo, que começou a chover. Mas foi uma chuva assim, chuva de verão, sabe assim? Não foi nada de tempestade, nada disso não. Outra coisa também é que vários castelos fecham, né, durante o inverno. Eles fecham, alguns fecham o interior mesmo, o museu não tá fechado, não dá para entrar. E outros fecham só os jardins. Então, Vilandry, por exemplo, você visitar, né, aquilo tudo andando ali, porque é tudo muito aberto, né, assim. Então, imagina como venta e no inverno aquele vento frio realmente deve ser difícil. Então, visitar jardins dos castelos no inverno, no frio, deve ser complicado. Você deve estar tudo correndo assim, né? Então, se tiver aberto, né? Tem que ver também qual que tá aberto. Cada castelo, assim, tem seu site na internet. Se você procurar Castelo Vilandry, Castelo Islet, Castelo Azele-Rideau, tudo tem a sua página na internet dizendo de quando a quando fica aberto. Porque não é assim, tudo igual para todos, né? Alguns fecham, alguns não fecham, alguns fecham só o castelo, alguns fecham só, deixam o jardim aberto, alguns fecham tudo. Então é bom pesquisar realmente a época que vai e se a época que você vai, quais castelos vão estar abertos. Ok, então, né, eu vou intercalando aqui nossa conversa com o roteiro que a gente fez e algumas dicas. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês estiverem gostando, curtam aí o vídeo, tá certo? Aproveite para se inscrever no canal. Então, vamos lá. Aí, isso foi o primeiro dia, né? Fomos pro Vilandry, Azele-Rideau, Castelo de Islet. Eu coloquei aqui também o Castelo do C, que é o Castelo da Bela Adormecida. Eu tentei encaixar aqui no roteiro, já sabendo, assim, que tinha grande probabilidade de não dar certo. Depois que a gente assistiu o Globo Repórter da Glória Maria, de muitos anos atrás, que tá aí no YouTube. Eu e minha mãe, a gente, né, preparando aqui psicologicamente pra viagem, a gente foi assistir o Globo Repórter. E aí apareceu esse castelo da Bela Adormecida, a Glória Maria lá falando, não sei o que, a gente, não, vamos, né? Quando eu fui ver a distância, era super perto desses primeiros castelos, isso dá pra gente encaixar no último dia. Mas não deu, né? 3 castelos por dia já tá assim, se você conseguir fazer 3 castelos por dia, mesmo com um cachorro no seu grupo, já é muita coisa. Então, assim, 4 castelos por dia eu já acho que é muito exagerado. Não deu pra gente fazer quatro castelos por dia, então o castelo do C ficou pro segundo dia, que tínhamos, na verdade, programado ir já para o Chenonceau, que é o que estava mais lotado, na verdade. O segundo dia, a gente começou com o Castelo de Ussé, que é aquele castelo da Bela Adormecida, e ficava a 13 quilômetros daquela região ali, do último castelo que a gente estava, né? Do Castelo de Islet e tudo mais. Então, assim, era mais ou menos perto, né? De onde a gente estava. Então, a gente, né, foi o nosso primeiro castelo e depois fomos pro Castelo de Chenonceau. Agora, assim, o Castelo de Chenonceau é gigantesco, né? Assim, toda a área. Quando a gente estacionou
A gente passou uns 10 minutos para chegar só na área onde compra o bilhete para entrar. Depois, quando compra o bilhete para entrar, é com hora marcada. E aí era assim, 3h40 e a gente tinha que andar assim, uns 2 quilômetros até a entrada em 5 minutos, porque o nosso bilhete era para 3h45. Então, assim, eu não contava com essas distâncias tão grandes. E lá dentro, que a gente chegou já no final da tarde, tava muito cheio. Então, assim, foi muito agoniado, porque o Simba também não podia entrar, estava com ele no colo. E muita gente, tava assim, foi uma agonia, assim, muito grande. E é uma pena, porque é um castelo super interessante, é um dos mais conhecidos, mais populares, né? Porque tem toda aquela história da Caterina de Médici e da amante, que agora eu esqueci o nome, Diane de Poitiers. Era a amante do rei, né? Então a história desse castelo, assim, é bem interessante, assim, né? É uma história de amor e traição e muito luxo da nobreza, né, francesa, lá pro século XVI, mais ou menos, né? Depois da morte do rei Francisco I, né, do rei François I, que já foi muito falado aqui, aliás, vários castelos, né, são em torno da história do rei Francisco I. Depois da morte dele, o rei, acho que Henrique, alguma coisa, Henrique III, eu acho, ele deu esse castelo de presente para sua amante, a Diane de Poitiers, o que deixou a sua esposa muito brava, né? Então, depois da morte do rei, a rainha consorte, né, ela queria o castelo de volta e não deixar com a amante. Então, ela ofereceu o castelo de Chaumont, que foi o castelo que a gente visitou no dia seguinte, em troca desse castelo de Chenonceau. Então, assim, né? Então tem muita história falando dessa família de Médici, a Catarina de Médici, tudo lá, coisa que a gente não pôde explorar, assim. Eu conhecia da história, queria ter visto lá mais de perto, mas infelizmente não deu. Então, assim, reserve bastante tempo para esse castelo de Chenonceau. E, na verdade, isso foi tudo que a gente fez no segundo dia, né? Fomos em 2 castelos só, porque né, não era tão perto um do outro e demoramos muito, principalmente no castelo de Chenonceau, por causa da grandiosidade. Então, ainda tínhamos planejado, assim, o plano original, né, era Castelo de Chenonceau, Amboise e o Clos Lucé. Então, não deu para fazer. Terminamos o segundo dia só com o Castelo de Ussé, que foi o Castelo da Bela Adormecida, e o de Chenonceau. Não deu mais para fazer nada, porque a gente ainda ia mudar de cidade, né? Então, fomos para Tours, que foi a nossa segunda cidade base, que é uma cidade lindíssima. Infelizmente, não deu tempo da gente conhecer muita coisa lá. A gente chegou assim no final do dia, já tava muito cansado e tudo, então foi, né, só tomar banho, dormir para tentar acordar cedo no dia seguinte para aproveitar melhor. Então a gente começou o dia seguinte no castelo de Amboise, que é a 12 quilômetros do castelo originalmente, né, que a gente queria visitar originalmente antes, que era o castelo de Chenonceau. Então assim, é perto, mais ou menos. Seria o nosso plano, e é um bom plano, né, começar pelo castelo de Chenonceau, né, o primeiro dia, no começo do dia, e depois 12 quilômetros ir para o castelo de Amboise. Mas enfim, o castelo de Amboise foi então o nosso primeiro castelo, onde está o túmulo de Leonardo da Vinci, que a gente não conseguiu ver, né, que estava lá. Eu nem vi isso, né, disseram no final da nossa visita, quando a gente viu lá, que a gente não podia entrar na igreja que estava em reforma, que é lá dentro, na capela onde estava o túmulo de Leonardo da Vinci. E aí disseram, tinha uma telinha dizendo na entrada. Não vi telinha nenhuma. Eu sei que a gente não viu o túmulo de Leonardo da Vinci. E saímos e fomos andando para o Clos Lucé, que é o ateliê, era, né, o castelo onde morava e trabalhou os últimos anos da sua vida o Leonardo da Vinci, que fica bem pertinho, é só 500 metros, dá para ir andando, super agradável. Então almoçamos em Amboise e fomos depois, como mostrei aí também no vídeo. E aí no segundo dia, a gente, na verdade, era para terminar pelo Clos Lucé, né? Mas como a gente começou, né, tinha mudado o plano já, a gente esticou ainda até o castelo de Chaumont, que foi aquele castelo que a Catarina de Médici deu em troca, ofereceu para a amante do ex-marido dela, né, do rei falecido Henrique, em troca do castelo de Chenonceau. Então, né, ela aceitou. Era aquele castelo de Chaumont que fica a 44 quilômetros de Tours, né, que é a cidade onde a gente ia dormir naquela noite ainda. Então a gente foi assim, no fim do dia mesmo, a gente chegou já assim no fim do dia, mas deu assim tranquilo. O castelo assim não é muito grande, não estava tão cheio. Os jardins também tem espaço assim bastante para andar, a gente andou assim em alguma parte, mas não é assim estilo Villandry, sabe? Que tem assim aquele labirinto assim.
Então deu para encaixar ainda no último dia, mas a gente foi assim até o final, assim, a gente tava assim, 7 horas da noite, a gente ainda tava visitando o castelo. E aí depois fomos, né, para nossa última cidade, que foi Blois, que é normalmente também uma cidade bem conhecida, de base, né, de viagem no Vale do Loire. Passamos a noite em Blois e no dia seguinte foi o nosso último dia, que já era o dia que a gente ia viajar. Acordamos bem cedo e fomos para o maior e principal castelo do Vale do Loire para fechar com chave de ouro, que era o castelo de Chambord. Ah, eu adorei aquele castelo. Meu Deus, que coisa linda! Assim, de fora é assim uma obra de arte, sabe? Por dentro e por fora. Como eu disse no vídeo, né? Como a gente entrar numa obra de arte. Aquela escadaria, assim, sabe? Que não se cruza. É uma coisa, assim, impressionante, você lá. É, assim, tudo muito perfeito. Foi muito incrível visitar Chambord. Acho que foi... Essa, na verdade, foi uma das perguntas que vocês me fizeram também. Qual foi o castelo que eu mais gostei? E, assim, eu gostei de todos os castelos. Não teve nenhum que eu falei, não gostei. Gostei de todos, mas o de Chambord me impressionou muito, assim, muito mesmo, assim, tanto o museu mesmo do lado de dentro, sabe, as obras de artes pintadas e aquela escadaria, assim, ao lado de fora, a grandiosidade, tudo me impressionou muito, então acho que realmente foi o maior e mais impressionante. Eu colocaria no topo da lista, assim, imperdível, Castelo de Chambord. Então, ele é o castelo mais visitado do Vale, fica a 16 quilômetros de Blois, né? Então, foi onde a gente passou a noite. Então, a gente saiu de Blois, já com mala, com tudo no carro, estacionamos lá no Castelo de Chambord, visitamos. E a intenção, não deu tempo, mas a nossa intenção era terminar a visita lá em Chambord, almoçar e ir para o Castelo de Cheverny, que tem a história do Tintin, né? Que eu falei também no vídeo. Mas não deu tempo, fica para a próxima vez. Achei também que podia ser interessante para o Ed, né? Porque tem história do desenho do Tintin que a gente assistiu aqui, inclusive por causa, né? Que a gente ia lá no castelo. Não fomos, não deu tempo. Começou a chover. Enfim, no final só ficou faltando o castelo de Cheverny e o de Blois, que o castelo de Blois é na cidade mesmo de Blois. E tava tendo um show de luzes também à noite, no verão. Mas assim, show de luzes tinha que esperar anoitecer. Tipo, era só a partir de 10h30. Muito tarde, né? A gente que tava querendo acordar cedo para aproveitar o dia, não deu. Então ficou faltando só esses 2 castelos, o resto a gente conseguiu encaixar tudo. Então no total foram esses 10 castelos, né? Eu não coloquei tudo escrito aí, mas né, quem tá assistindo, tá prestando atenção, pode fazer suas anotações. Foram os 10 castelos que a gente conseguiu visitar em 5 dias, 5 noites, né? 5 dias, 5 noites, 6 dias e 5 noites de viagem. E eu peguei aqui ainda algumas perguntas que vocês deixaram lá no Instagram. Depois que eu voltei, eu perguntei, deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E algumas perguntas apareceram. Então, vou ver aqui. Algumas eu já respondi aqui, né, fazendo esse vídeo, falando do nosso roteiro e tal. Então, assim, uma pergunta é: quantos dias recomenda para conhecer os principais pontos? Então, assim, gente, pelo menos uma semana. Pra você ir tranquila, sabe, assim, sem passar perrengue, sem ficar correndo e, sabe, tirando foto e pra você, né, aproveitar e tudo, e tranquila, conhecer as cidades também, porque, tipo, Tours e Blois a gente não conheceu nada. Eu queria ter conhecido, né, um pouco da cidade, andado um pouco na cidade. Então, para isso precisava mais de tempo, pelo menos assim, um dia, né, por cidade. Amboise a gente conseguiu andar um pouco, a gente almoçou e a gente andou para ir até o castelo de Amboise pro Clos Lucé. Mas as outras cidades a gente não conheceu quase nada. Então, acho que pelo menos uma semana. Outra coisa também, muita gente, até falei isso no vídeo, né? Muita gente fazendo tour de bicicleta, sabe? Tour mesmo de bicicleta, assim. A gente via famílias inteiras, sabe, assim, com um bagageiro, assim, atrás, carregando coisas. E eles, sabe, muitos fazem até acampamento, né? Uma coisa assim, mais aventureira, assim, demais. Pro meu gosto, não gasta nem com hotel. Fica em acampamento, sabe, de um castelo pro outro de bicicleta, estaciona a bicicleta, faz o passeio do castelo do museu com aquelas roupas de bicicleta, sabe, de ciclista mesmo, tudo suado lá. Turismo, né, bem sustentável, mas enfim, ainda não tô nesse nível, quem sabe um dia eu chego lá. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Sabe se a mobília é toda original? Sim, gente, nos museus, normalmente, né, tem falando, tem toda uma história, assim, tem até no castelo, acho que foi no castelo de Chaumont, que tem lá as fotos, né, antigas de, sei lá, 1800 e tanto. E a mobília ainda original lá, uma coisa incrível. Então, tem muitas perguntas aqui perguntando qual castelo a gente gostou mais. E, assim,
gostei de todos, né? De todos, mas realmente o que mais me impressionou foi o Castelo de Chambord. Tem gente perguntando sobre o valor. Muito caro, hospedagem, comida. É, né? Assim, a moeda da França é o euro e é uma região muito turística, então assim, não é barato para entrar nos museus, nos castelos também, tudo tem que pagar. É entre 8 e 12, 15 euros, mais ou menos, dependendo se você, né, alguns que cobram separado castelo e jardins, mas é mais ou menos assim, nesse estilo. Às vezes criança paga, às vezes criança não paga. Tem que pagar estacionamento, tem que pagar, né, alimentação e tudo, então assim, né, é uma viagem. Agora, assim, em comparação com a Suíça, a alimentação ainda é bem mais barata. A alimentação e hospedagem, em comparação com a Suíça, é bem mais barato, não tem como. Mas, né, se você vai comparar com em real, né, que você tem que multiplicar por 6, o câmbio atualmente realmente não fica assim, uma coisa mais barata do mundo. Perguntando qual foram as cidades que a gente fez base, já falei. Junho seria uma escolha, uma boa escolha, quantos dias? Sim, eu acho que entre o final da primavera e todo o verão, eu acho que é a melhor época para ir para o Vale do Loire. Você consegue aproveitar muito melhor o tempo. Quanto tempo necessário para fazer as visitas no museu? Pois é, depende, né? Tem gente que gosta de olhar cada coisa, pega guia de áudio para ir ouvindo, passa assim 2, 3 horas visitando o museu. A gente primeiro tava com Simba, depois com o Ed. Então, assim, apesar do Ed gostar muito, muito mesmo, assim, ele é uma criança que adora visitar museu e tudo, ele não vai parar em cada coisa para ler cada coisa em tudo, né? Nem eu também, né? Então, a gente faz uma visita compacta, sucinta. A gente olha as principais coisas, se interessa e tudo, tira a foto, conhece e tudo mais. Mas, assim, dependendo do tamanho do castelo, né? Mas eu acho que, assim, 1 hora, mais ou menos 1 hora e meia por visita a cada museu, eu acho que tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Muita gente agradecendo pelas postagens. Quantos castelos você consegue visitar por dia? Pois é, depende do tamanho do castelo. Se você colocar Chenonceau e Chambord no mesmo dia, não é uma boa ideia, porque são 2 castelos enormes, né? Mas aquele castelo de Slet, o castelo de Ussé, né, que são castelos menores, dá para colocar assim, combinando com outros. Então, acho que dependendo do tamanho do castelo e das distâncias, né, entre um e outro, se você ainda vai colocar à noite para andar pela cidade e tudo, acho que entre 2 a 3 castelos no máximo. Assim, 4, a gente não conseguiu visitar nenhum dia 4 castelos nesse roteiro. Era muito puxado, né? Até porque os castelos fecham também, né? 6, 7 horas os castelos estão fechando, então não dá mais para visitar. Então, castelo que você menos gostou. Dos que eu visitei, o que eu menos gostei, eu acho que eu já falei, que foi o Castelo de Slet, né? Que não tem, assim, tanta história significativa, né? Com a história da França, dos reis da França. É só uma história local mesmo, de família. O castelo é super interessante, lindíssimo, nada contra. Moraria lá tranquilamente. Mas, assim, foi o que eu menos gostei por causa do peso histórico dele. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se tiverem ainda mais alguma dúvida que eu não respondi aqui neste vídeo, podem colocar aí nos comentários, que aí eu respondo eu mesma escrevendo, tá certo? Eu tô sempre lendo os comentários de vocês. E agradeço também pelos comentários, pela participação de vocês. Muito obrigada, tá certo? Acabou a viagem do Vale do Loire, acabaram as dicas de roteiro, tudo aqui, tudo que eu tinha para mostrar, tudo que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.